Concedo a palavra ao senador Ricardo Ferraço para proferir o seu relatório. Muito obrigado, senhor presidente. Senhoras e senhores senadores, retorna a esta comissão para exame projeto de lei do Senado de número 479 de 2012, de autoria da Comissão Parlamentar de Inquérito do Tráfico Nacional e Internacional de Pessoas no Brasil, na forma do substitutivo da Câmara dos Deputados a projeto de lei do Senado de número 2 de 2015, que trata do tráfico interno e internacional de pessoas, proteção e assistência às vítimas. O PLS 479 foi aprovado nesta comissão com substitutivo ainda em março de 2014, cujo texto foi aprovado também pelo plenário do Senado Federal em regime de urgência, logo em seguida, encaminhado à Câmara dos Deputados em abril de 2014, o projeto ora retorna com um novo substitutivo. Ambos os textos representam avanço para o enfrentamento do tráfico de pessoas à luz do protocolo adicional à Convenção das Nações Unidas contra o crime organizado transnacional relativo à prevenção, repressão e punição do tráfico de pessoas, objeto do Protocolo de Palermo, marco normativo do qual o Brasil é signatário. O projeto sofreu várias alterações no texto aprovado no Senado Federal. Entre elas, destacamos a previsão de vários recursos de investigação para o Ministério Público e o delegado de polícia no crime de tráfico de pessoas e crimes conexos, como acesso a dados de viagens, registros de ligações telefônicas e de acesso a aplicações da internet. B. Aumento da pena para o crime de redução à condição análoga à de escravo, bem como agravação da pena por motivo de orientação sexual. C. Criminalização da conduta de realizar modificações corporais sem consentimento da vítima por profissional não habilitado. D. Menção a células no crime de remoção de tecidos, órgãos ou partes do corpo da pessoa. E estabelecimento de regras para a contratação de atletas e de modelos, assim como manequins. Ainda foi suprimido as propostas do Senado Federal relativos ao seguro-desemprego para vítimas do tráfico de pessoas e vinculou a concessão de visto ou residência permanente a vítimas estrangeiras à situação de refugiado. Nesta fase, o substitutivo da Câmara é considerado série de emendas. Cabe ao Senado da República acatá-las ou manter o texto original, sem a possibilidade de subemendá-las de acordo com os artigos 285 e 287 do Regimento Interno. Análise. O direito penal, o direito do trabalho, nacionalidade e seguridade social são matérias de competência privativa da União e sujeitas à plena disposição pelo Poder Legislativo. O texto da Câmara trouxe, inegavelmente, muitas melhoras e aperfeiçoamentos no texto original. Em outros pontos, contudo, o texto do Senado, a nosso juízo, é superior e foi necessário ser resgatado. A proposta contempla 3 eixos para nortear as ações de enfrentamento ao tráfico de pessoas: prevenção, repressão e atenção à vítima. Um dos aspectos mais importantes da proposta original era dar maior atenção à vítima, com a possibilidade de concessão de residência permanente, independentemente de colaboração com a Justiça, inclusive com a possibilidade de alcançar familiares próximos ou que dependam economicamente da vítima.
Essa dimensão social do crime é importante e foi bem endereçada pelo texto aprovado no Senado Federal. Vamos, portanto, ao ponto. O artigo 1º elenca os objetivos gerais da proposta. Em razão dos ajustes feitos neste relatório, a redação do artigo original é mais representativa do conteúdo final da proposta. Além disso, é mais precisa. O texto não trata do combate transnacional ao tráfico de pessoas, o que o texto da Câmara dá a entender. Nos artigos 2º e 5º, a Câmara basicamente fez aperfeiçoamentos formais de redação. São todos bem-vindos. Esses artigos tratam dos princípios e diretrizes do enfrentamento do tráfico de pessoas, assim como meios de prevenção e repressão ao crime e de proteção e atendimento às vítimas. O artigo 6º trata da proteção e atendimento às vítimas de tráfico de pessoas. No seu inciso 2º, estabelece acolhimento em abrigo provisório. Contudo, a versão do Senado definia acolhimento e abrigo provisório. Texto melhor redigido, com mais precisão, pois abrange outras formas de acolhimento. Cumpre esclarecer que abrigo provisório é uma das soluções possíveis de atendimento às vítimas, mas não a única. Muitas vezes, sequer é a melhor opção para a vítima, e por isso retomaremos a redação do inciso 2º, originalmente formulada por esta Casa. No artigo 7º, o substitutivo da Câmara altera significativamente a proposta original. Nas alterações oferecidas ao Estatuto do Estrangeiro, essa comissão havia definido uma medida protetiva às vítimas estrangeiras do tráfico, quais sejam a residência permanente, independentemente de colaboração com a Justiça, inclusive a possibilidade de alcançar familiares próximos ou que dependam economicamente da vítima. O texto da Câmara burocratiza e dificulta o acesso a essa tutela e vincula a situação jurídica de vítima do tráfico de pessoas à situação do refugiado. Nem sempre a vítima do tráfico atenderá aos critérios legais para ser considerado um refugiado. Nos termos do artigo 1º da Lei 9.474, de 1997, é reconhecido como refugiado todo indivíduo que, a, devido a fundados temores de perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, encontre-se fora do seu país de nacionalidade e não possa ou não queira acolher-se à proteção de tal país. B, não tendo nacionalidade e estando fora do país onde antes teve sua residência habitual, não possa ou não queira regressar a ele. E, devido à grave e generalizada violação dos direitos humanos, é obrigado a deixar seu país de nacionalidade para buscar refúgio em outro país. Como se percebe, a situação jurídica de refugiado tem caráter político, o que não necessariamente acontece quando tratamos de uma simples vítima imigrante de um crime transnacional. O refugiado é apenas uma das várias espécies de imigrante. Portanto, estamos propondo a rejeição do artigo 7º, oferecido pela Câmara, e retomada do artigo 12, o artigo correspondente do texto original. Os ajustes ao artigo 7º e 8º do texto original são também apenas formais, com a importância complementação digna de nota relativa à possibilidade de aplicação subsidiária da lei do crime organizado no que se refere às medidas assecuratórias. São alterações igualmente bem-vindas. As medidas assecuratórias buscam identificar e aprender o produto e proveito do crime,
atingindo o patrimônio ilícito ou lícito do agente, com fins de reparar o dano e custear o processo judicial. Os referidos dispositivos fazem remissão expressa às medidas previstas no Código de Processo Penal, como sequestro, hipoteca legal, arresto e leilão, com alterações modernas como aquelas que hoje estão previstas na Lei de Lavagem de Dinheiro, como a exigência de comparecimento pessoal do acusado para a liberação de bens, assim como de valores. O artigo 10 do substitutivo da Câmara traz inovação importante no que tange os recursos de investigação do Ministério Público e do delegado de polícia nos casos de tráfico de pessoas e também nos casos de sequestro, cárcere privado, redução à condição análoga à de escravo, extorsão mediante restrição da liberdade com fins econômicos e extorsão mediante sequestro e envio irregular de criança ou adolescente ao exterior, crimes conexos ao tráfico de pessoas. Entre esses recursos estão requisição de dados cadastrais de vítimas e suspeitos, de dados de viagens junto a empresas de transporte, de números de terminais de origem e de destino de ligações telefônicas junto a concessionárias de telefonia e registros de conexões na internet. No entanto, propõe a inclusão de artigos no Código de Processo Penal, artigos 13b, 13c, 13e até 13g e 809-A, não demonstrando ligação direta com a política de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Isso porque as disposições presentes no dispositivo remetem a legislações já existentes no ordenamento jurídico, quais sejam a Lei 12.850, de 2 de agosto de 2013, a Lei do Crime Organizado, e a Lei 12.965, de 23 de abril de 2014, o Marco Civil da Internet, que regula os direitos e os deveres de todos aqueles que tenham acesso a esse importante mecanismo de conexão. Levando em consideração a realidade enfrentada pelo país, não se mostra efetivo incluir no marco legal de política de enfrentamento ao tráfico de pessoas disposições emprestadas de outras legislações já aplicáveis ao caso, além de não representar avanço legislativo. Fere a boa técnica legislativa ao dispor sobre o mesmo assunto já disciplinado por outra lei, sem que trate de complemento da lei existente, a teor do que dispõe o artigo 7º, inciso 6º, da Lei Complementar 95, de 26 de fevereiro de 1998. O primeiro ponto a ser destacado diz respeito aos artigos 13b e 13c, caput, que se pretende incluir no Código de Processo Penal, os quais correspondem respectivamente aos artigos 16 e 17 da Lei de Organização Criminosa, a Lei 12.850 de 2013. Destaque-se que o tráfico de pessoas no Brasil é praticado, na maioria das vezes, por organizações criminosas, devido às circunstâncias operacionais próprias deste crime. Essa situação fica evidente tanto no que se refere ao tráfico internacional como no tráfico interno. Nessa perspectiva, aplica-se diretamente a Lei 12.850 de 2013 aos crimes de tráfico de pessoas. Ademais, no artigo 9º do substitutivo da Câmara, o qual está sendo acatado pelo Senado Federal, indica que a Lei de Organização Criminosa é fonte subsidiária no que tange ao crime de tráfico de pessoas. Nesta mesma perspectiva, trazemos à discussão o artigo 13E e 13F, que repetem quase integralmente os artigos 13 e 15 do Marco Civil da Internet, a Lei 12.965 de 2012. O referido diploma legal estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil, ou seja, trata-se de lei que traz
diretrizes para a atuação em todo o país. Portanto, não há efetividade prática em incluir os mesmos dispositivos com a mesma redação no Código de Processo Penal e ainda por meio de um projeto que possui como fim específico o enfrentamento ao tráfico de pessoas. A guarda de registros de conexão e registros de acesso a aplicações da internet já estão devidamente disciplinadas no Marco Civil e são plenamente aplicáveis aos crimes abordados nesse projeto. Ressalte-se ainda que a legislação vigente traz detalhadamente os procedimentos aplicáveis ao uso da internet com base em princípios e fundamentos sólidos. Trazer o recorte de alguns desses artigos para a inclusão na legislação processual penal poderia acabar por restringir, em certa medida, o âmbito da aplicação da lei já em vigor no que tange à investigação criminal e uso da internet. Por fim, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o texto do substitutivo cria o Cadastro Nacional de Traficantes de Seres Humanos no artigo 809-A. Entende-se que, neste aspecto, a redação final do Senado atenderia de forma mais efetiva aos fins que se buscam com a política de enfrentamento ao tráfico de pessoas, uma vez que autoriza a criação pelo poder público de um sistema de informações que visa a coleta e gestão de dados, o que vem consagrado no artigo 9º do texto do Senado. O texto proposto no substitutivo possui conteúdo aberto, sem especificar quem seriam os responsáveis pela criação e manutenção do cadastro. Além disso, o projeto de lei ordinária de iniciativa de parlamentar não poderia criar obrigações para outros poderes da República, incorrendo em vício de iniciativa se o fizesse. Reitera-se que o texto correspondente do Senado, no artigo 9º, favorece a gestão pública nos pedidos de criação e evolução de sistemas de informações. Já existe todo o esforço realizado para o alinhamento na coleta de dados para a geração de informações entre distintos órgãos públicos e tal dispositivo fortalece, a meu juízo, a base para esta articulação institucional. Com base nos argumentos aduzidos, sugere-se a supressão do artigo 10 do substitutivo, excetuados-se os artigos 13A e 13D, e a manutenção dos artigos 9º do texto do Senado Federal. O artigo 11 do substitutivo traz alterações ao tipo penal de redução à condição análoga à de escravo que fogem ao escopo da proposta. Somos pela rejeição da inovação. O texto da Câmara aumenta a pena do crime de redução de alguém à condição análoga de escravo, bem como adiciona o motivo de orientação sexual, que, juntamente com outros hoje previstos, como raça, etnia e religião, por exemplo, aumenta a pena em metade. Trata-se de um desvio de caminho que não julgamos relacionados ao âmago da proposta. O artigo 12, originalmente 11, do substitutivo, fez várias alterações à redação do tipo penal do tráfico de pessoas propostas pelo Senado Federal. A redação original é mais simples e direta. A redação nova quis embutir o tráfico interno e o tráfico internacional no tipo principal, quando o original previa aumento de pena para o caso de a vítima ser traficada para o exterior, o que nos parece ser melhor estratégia legislativa. Essa estratégia nos parece mais consoante com um protocolo adicional da Convenção das Nações Unidas, que trata do crime organizado transnacional relativo ao tráfico de pessoas, consagrados no Decreto 5.017 de 2004. A ação principal é protocolo em relevo no caput e suas circunstâncias, elencadas no artigo 3º do protocolo, são destrinchadas no restante do tipo penal. O texto da Câmara ainda aumentou a pena mínima, o que nos parece desproporcional com outros crimes graves previstos no Código Penal. Outros sim,
inclui a obrigação para o condenado de participar de curso de ética e direitos humanos durante a execução da pena, o que deve ser deixado ao programa individualizador da pena a ser proposto pela Comissão Técnica de Classificação em caso de regime fechado, de acordo com o artigo 8º da Lei 7.210, de 1984. Em suma, a Comissão Parlamentar de Inquérito do Tráfico de Pessoas redigiu um tipo penal com base em suas investigações, o qual merece ser preservado. Contudo, verifica-se a importância de se preservar o caput do artigo 149-A, aprovado no substitutivo, o qual contempla a expressão que toma irrelevante o consentimento da vítima para a configuração do delito contido na norma. Tal mudança é essencial, uma vez que o protocolo adicional à Convenção das Nações Unidas contra o crime organizado transnacional relativo à prevenção, repressão e punição do tráfico de pessoas, do Protocolo de Palermo, dispõe expressamente que o consentimento dado pela vítima de tráfico de pessoas será considerado irrelevante, como nós estamos consagrando no artigo 3º-B. O substitutivo também inovou, ao trazer um crime novo, o de realizar modificações corporais sem consentimento da vítima, o que foge ao espírito da proposta original. O artigo 15 do substitutivo também traz inovações que fogem ao escopo da proposta original. Altera os crimes de remoção e compra de partes do corpo humano. Propomos, assim, a supressão dos artigos 13 e 15 do substitutivo. Há preciosismo excessivo na redação proposta para o novo crime, o que pode tornar cirurgias e transplantes mais custosos. A redação dá a entender que todas as operações que tragam risco ao paciente serão, doravante, criminalizadas. Não identificamos o bem jurídico que se quer tutelar, o que foge ainda ao escopo da lei que se quer alterar, ou seja, a Lei 9.434, de 1997, que trata dos crimes de remoção de órgão, tecido e partes do corpo humano, eminente senador e médico Ronaldo Caiado. Propostas que mereceriam ser discutidas em um projeto de lei específico e autônomo. No que tange à alteração da Lei 8.072, de 1990, sugere-se a supressão do artigo 14 do substitutivo. Não nos parece que incluir o tráfico de pessoas no rol dos crimes hediondos represente mecanismo adequado para impedir a ocorrência dessa prática. Vale mencionar, até para não seguirmos na banalização da tipificação de crimes hediondos. Vale mencionar, a título de exemplificação, que a própria lei dos crimes hediondos e o aumento do rigor no tratamento jurídico penal do crime de tráfico de entorpecentes foram importantes colaboradores para o crescimento exponencial da população carcerária, ensejando, dentre outros pontos negativos, o fortalecimento e a formação de facções criminosas. Todavia, não houve, em razão desse endurecimento das penas, grande impacto sobre os indicadores de violência e criminalidade. Acrescenta-se a isso os reduzidos percentuais de casos esclarecidos pela Polícia Judiciária em face das dificuldades nas investigações que apontam para a necessidade de reestruturação das forças de segurança pública, sob pena de o direito penal prosseguir como algo simbólico na medida em que apenas estabelece penas. A categoria crimes hediondos deve estar reservada aos crimes mais graves, que atingem um grande número de vítimas. O aumento desse rol tende à banalização, como disse anteriormente, das condutas consideradas pela sociedade como odiosas, repulsivas ou desumanas. A lei de crimes hediondos não produz por si só nenhum efeito desestimulador da prática dos crimes ali previstos como hediondos. O aumento do rol desses crimes certamente terá eficácia bastante reduzida ou inócua
como instrumento de contenção da violência e manutenção da paz social, como resta comprovado por dados estatísticos. O artigo 16 do substitutivo traz várias alterações ao Estatuto da Criança e do Adolescente, que, na nossa avaliação, umas são meritórias e outras não agregam valor algum, fugindo ao espírito do texto original da proposta. Não se recomenda o acatamento das alterações contidas no substitutivo sobre este objeto. Primeiramente, a proposta de inclusão do parágrafo 3º ao artigo 39 do Estatuto da Criança e do Adolescente, apesar de contemplar importante preocupação com a vedação da intermediação de adoções internacionais por pessoas físicas, acabar por excluir a possibilidade da internação de tais processos pelas autoridades centrais, mecanismo que, além de adequado, vem sendo utilizado em um número elevado de casos, inclusive na experiência da Autoridade Central Administrativa Federal Brasileira. Além disso, deixa de prever a possibilidade de intermediação pelas autoridades centrais, parece descumprir a Convenção de Haia de 1993, relativa à proteção das crianças e à cooperação em matéria de adoção internacional, internalizada ao ordenamento jurídico brasileiro por força do Decreto número 3.087, de 1999. Isso porque este tratado prevê expressamente as autoridades centrais, ao lado dos organismos credenciados como entes hábeis, a intermediar a adoção internacional. Adicionalmente, aponta-se que a exclusividade da intermediação por organismos credenciados gera aumento de custos aos adotantes nos processos de adoção. A intervenção por tais organismos é, em regra, onerosa por tratar de serviços prestados por entes privados, enquanto a adoção, por intermédio de autoridades centrais, é gratuita. No que diz respeito à inclusão do inciso 4, parágrafo 13 do artigo 50 do Estatuto da Criança e do Adolescente, considera-se também inadequado o acolhimento do substitutivo da Câmara. Trata-se do difícil tema da adoção à brasileira, prática que, embora comum, não se mostra apropriado para acabar, pois acaba por ocorrer, em regra, sem a possibilidade da atuação protetiva ou controle das autoridades envolvidas no processo de adoção de crianças. A proposta substitutiva da Câmara também parece gerar dificuldades no que diz respeito à inclusão dos incisos 4 e 5 ao parágrafo 1º do artigo 51 do Estatuto da Criança e do Adolescente, razões estas que, em consequência, recomendam seu não acolhimento. A menção a país signatário, em vez de Estados partes, pode gerar o risco de apresentação de pedidos de adoção por pessoas residentes em países que ainda não ratificaram o tratado, situação que tem por consequência a impossibilidade de aplicação das obrigações contidas na Convenção de Haia de 1993, uma vez que o tratado não gera qualquer efeito enquanto não ratificado. Quanto ao inciso 5º do mesmo dispositivo, ainda que sua preocupação seja adequada, entende-se que apresenta pouca eficácia prática, na medida em que a concessão de nacionalidade é a decisão dos países. É irrelevante para tais fins que o adotante apresente compromisso para providenciar a aquisição de nacionalidade. Além disso, a própria Convenção de Haia de 1993 já apresenta todos os mecanismos para efetivação de adoções internacionais, disciplinando, inclusive, a aquisição de nacionalidade pela criança ou adolescente adotado. Ainda no que diz respeito à proposta de alteração do parágrafo 3º do artigo 51 do ECA, contida no substitutivo da Câmara, considera-se que seu acolhimento também gera dificuldades. A previsão
a previsão de intervenção obrigatória da Autoridade Central Federal nas adoções internacionais poderá gerar o entendimento de que a instituição deverá participar do processo judicial de adoção. Contudo, essa não parece ser a forma adequada de atuação desta autoridade nos termos da Convenção de Haia, de 1993. A redação atual do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, neste ponto, parece mais sensível às características diferenciadas de tal procedimento, razão pela qual sugere-se sua manutenção, afastando-se a proposta da Câmara. Além disso, no que diz respeito à parte final no dispositivo, e eu me refiro a 5 anos a esse prazo, inexiste na Convenção de Haia previsão para envio de relatório produzido depois de 7 anos da efetivação da adoção. Envio de relatório em 5 anos depois dos relatórios já são enviados nos 2 primeiros anos após a adoção. Ou seja, a inclusão dessa cláusula no Estatuto da Criança e do Adolescente poderá não ter qualquer efetividade na medida em que os adotantes estão sujeitos ao ordenamento jurídico de outro país, onde provavelmente não existirá obrigação semelhante. Importante mencionar, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, que tal imposição tem novamente o condão de aumentar os custos econômicos impostos ao adotante, uma vez que a realização de tais relatórios, por sua complexidade, mostra-se custosa. Por fim, aponta-se que a previsão de remessa de tais relatórios ao posto consular não parece garantir, por força das atribuições do Ministério das Relações Exteriores, que tais relatórios serão objeto de análise profissional qualificada que tenha o condão de avançar com efetividade seu conteúdo, como as análises de natureza social e ou psicológica, por exemplo. Ainda sobre o artigo 16 do substitutivo, há a pretensão de alterar o caput do artigo 60 da Lei 8.069, de 1990, e acrescentar vários parágrafos para dispor sobre hipóteses ensejadas de trabalho de crianças e adolescentes em representações artísticas, prestação de serviço fora do país, e autorizar que adolescente maior de 14 anos e menor de 16 anos de idade possam realizar a atividade de formação de atletas na condição de aprendiz. A Constituição Federal assegura o direito à educação e à prática desportiva em qualquer idade. Contempla também a possibilidade de competir em qualquer idade, desde que em ambiente educacional e de participação. Mas está veementemente proibido o exercício de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos de idade. Entendemos que a medida tem potencial para prejudicar a formação no exterior de artistas menores de 16 anos. Consideramos que o trabalho de menores de 14 anos somente deve ser proibido caso seja concretamente lesivo aos direitos e interesses da criança ou do adolescente. Dessa forma, deve ser proibido o trabalho perigoso, insalubre, desumano, impróprio ou mesmo ofensivo a direitos e interesses como o lazer, a educação e o convívio social, assim como familiar. Portanto, não vemos razão para impor restrições que, na prática, tornaria proibitivo o trabalho artístico, inibindo, inclusive, o potencial e a vocação de tantos e tantos brasileiros. Ademais, a Lei 9.615, de 24 de março de 1998, a conhecida popular Lei Pelé, que trata das normas gerais do esporte, disciplina os requisitos mínimos para que as pessoas com mais de 14 anos possam iniciar um processo de profissionalização por meio de um contrato de formação desportiva que deve ser realizado dentro do território nacional, observadas as disposições previstas, por óbvio, na Constituição Federal, na Lei da Aprendizagem e no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente.
De acordo com a Lei Pelé, o atleta pode ser profissional a partir dos 17 anos de idade e a transferência do atleta profissional para clubes estrangeiros é processado segundo regras estabelecidas pela Confederação Brasileira do Futebol e pela FIFA, que proíbem as transferências de atletas para o exterior antes de completarem 18 anos de idade. Registra-se que a transferência internacional de atletas menores de 18 anos de idade será realizada apenas com a estrita observância das normas da FIFA, especialmente do artigo 19 do Regulamento sobre o Estatuto e Transferência de Jogadores. O artigo 45 da Lei Pelé internaliza as regras de funcionamento das transferências conforme as regras da FIFA, condicionando sua aplicabilidade aos termos do referido artigo 19 do regulamento apenas atletas maiores de 18 anos. O artigo 141 é um truísmo, desnecessário e, a meu juízo, redundante. Suprimirmos a alteração feita no artigo 149, pois a redação traz erro. Menor de 18 anos e maior de 16. Só abarca a pessoa de 17 anos. Sobre o artigo 67, a questão que fica é: a criança com mais de 3 anos, então pode ter sua guarda provisória ou estágio de convivência entregue a pessoas que não estejam inscritas no cadastro de adoção? De qualquer forma, tal dispositivo perde sentido com a retirada do inciso 4º do parágrafo 3º do artigo 50. Dessa forma, suprimimos o artigo 16 do substitutivo, que foi incorporado ao projeto original. Uma alternativa seria buscar o aprimoramento desse tema, o que não pode ser feito regimentalmente nessa oportunidade, em oportunidade futura, quem sabe, por regulamentação própria. De igual forma, também fogem ao espírito da proposta original as alterações relativas à contratação de atletas e de modelos e manequins. A vedação do agenciamento, nesses casos, sem excetuar pessoa jurídica, contraria a prática bastante consolidada de atuação das agências de modelos nesse mercado, sendo mais razoável reforçar a regulamentação dessas empresas do que proibir sua atividade. As inovações trazidas com os artigos 19 e 20 são importantes para conscientizar a sociedade do tráfico de pessoas e suas consequências sociais. Instituir o Dia Nacional do Enfrentamento do Tráfico de Pessoas, assim como campanhas sobre o tema, são medidas simples que trazem problema à tona e produzem inestimável valor social, chamando por óbvio o interesse da sociedade. O período de vacatio legis é importante e precisa ser preservado em razão das várias alterações propostas na legislação vigente. Dá mais tempo para as instituições envolvidas se prepararem. Por fim, o ajuste realizado pela Câmara no artigo 14, que revoga os atuais tipos penais de tráfico de pessoas, é mais adequado à boa técnica legislativa. Em razão de todos esses ajustes, propomos a retomada da emenda do texto original do Senado Federal. O Brasil, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o Brasil promulgou o protocolo adicional à Convenção das Nações Unidas relativo ao tráfico de pessoas por meio do Decreto 5.017 de 2004, mas que não oferece o grau de proteção à vítima que o PLS 479 oferece. A crise migratória, o fenômeno migratório que o mundo vem enfrentando, tem como uma de suas causas o tráfico internacional de pessoas e, intimamente relacionado a ele, o contrabando de migrantes. Tais crimes se alimentam da pobreza e dos conflitos armados no mundo. O tráfico é ainda mais grave, pois o consentimento da vítima é irrelevante, é geralmente executado sob malogro
e envolve a exploração da vítima após a chegada ao destino para obtenção de benefícios econômicos e, evidentemente, em razão da condição frágil dessa pessoa humana. A proposta Orinzame traz inovações importantes para a abordagem preventiva e repressiva do tráfico de pessoas no Brasil. Por isso mesmo, senhor presidente, por todos esses argumentos que consideram bem fundados, diante do exposto, somos pela aprovação do substitutivo de 2015 com as seguintes alterações: a. Manter a redação original da emenda e do artigo 1º do PLS 479 de 2012. B. Manter a redação original do inciso 2 do artigo 6 do PLS 479 de 2012. Suprimir o artigo 7 do substitutivo e manter o artigo 2 do PLS 479 de 2012, renumerando-o como novo artigo 7º. D. Manter o artigo 9º do PLS 479 de 2012, renumerando-o como artigo 10º. E. Manter os artigos 13A e 13D e suprimir os artigos 13B, 13C, 13E e 13G e 809A do artigo 10 do substitutivo. Suprimir o artigo 11 do substitutivo e manter o artigo 10 do PLS 479 de 2012. Suprimir ainda o artigo 12 do substitutivo, com exceção do caput do artigo 149A, e manter o artigo 11 do PLS 479, aproveitando a redação conferida nos incisos e parágrafos originais do artigo 149A. Suprimir ainda o artigo 13 do substitutivo, assim como os artigos 14, os artigos 15, 16, 17 e 18. Também suprimir o artigo 21 do substitutivo e manter o artigo 15 do PLS 479 de 2012. É como relato, senhor presidente, submetendo naturalmente à Comissão de Constituição e Justiça a incorporação desses elementos, considerando a nova conjuntura do fenômeno migratório, não apenas do ponto de vista interno, mas do ponto de vista externo, no formato da América do Sul, e o que estamos observando mundo afora. Portanto, nós estamos proporcionando à legislação brasileira um marco legal que nos parece muito preciso e que foi conduzido com muito debate e muito diálogo, inclusive com as autoridades que lidam diretamente com esse tema, sobretudo os quadros que eu quero agradecer do Ministério da Justiça, que foram absolutamente fundamentais para que nós pudéssemos concluir a nossa convicção. É como um relato, senhor presidente.